Será se Osama tem a mesma doença da Bonnie e da Ginny, por isso não sai do castelo de Maria Joa? Muito interessante essa pergunta e eu quero juntar ela com uma outra pergunta aqui do meu amigo Lucas, que ele tinha mandado aqui, né, ó. Salve, Honório, que você acha que pode ser a verdade sobre as escamas de Safira? Acha que pode ter algo ligado aos Gorosei ou à cirurgia perene? É bem interessante essas escamas de Safira, porque até então a gente não tem muitas informações sobre elas. As informações que a gente tem estão no capítulo 1098, que saiu recentemente, falando que é uma doença incurável e raramente se ouviu falar nos últimos anos, e essas pedras, que são as pedrinhas de Safira, se espalham exponencialmente quando em contato com a luz natural ou com a luz do sol, mas que mesmo sem contato com a luz, essa doença ela acaba continuando progredindo, né? Ela progredir normalmente. E é bem interessante porque, assim, realmente, Musama, sempre quando a gente vê Musama está com o véu, nós não sabemos se Musama ainda possui essa doença, porque como a Bonnie aparentemente foi curada pelo Vegapunk, e Musama tinha ali o Vegapunk no seu controle, então pode ser que Musama tenha se curado. Mas o que me chama o ponto de atenção dessa doença aqui de ser uma doença incurável, não sei se está ligada à cirurgia perene nem aos Gorosei, ela parecia estar mais em relação aos Tenryubitos, a alguma coisa que está ligada ali com Maria Joa, não tem como saber, talvez o ar que tem lá, que eles respiram, traz essa doença, por isso que os Tenryubitos usam aquele negócio tipo astronauta para não respirar aquele ar, porque ele é quimicamente, se você fica... Sabe, eu acho que Chernobyl tem isso, né? O ar, ele carrega uma radiação que se você ficar em contato com aquele ar por muito tempo, você vai ficar doente. Então pode ser que o ar em torno de Maria Joa carregue uma maldição. Muitas dessas maldições acontecem se a gente voltar no flashback do Norland com o Calgara e tudo mais, quando tinha aquelas madeiras secas, né? Que eles tiveram que cortar as madeiras, por isso teve toda a briga do Calgara com o Norland. Porque as madeiras secas que emitiam uma doença. E a gente tem isso no nosso mundo real também, né? Por isso que as pessoas falam que o desmatamento é ruim. Porque muitas das bactérias, vírus, doenças e tudo mais ficam enterradas. Quando você desmata a árvore, quando você tira uma árvore, você joga para a superfície algo que a gente não tá preparado, sabe? É por isso que eu tenho muito medo quando eu vejo esses caras explorando tumbas. Porque você pega uma tumba que tá fechada há 2000 anos e o cara abre, a gente não sabe o que tem lá dentro. O que tem lá dentro pode ser que seja fatal pra gente, então eu acho bem interessante analisar essas coisas e pode ser que a doença da Pedra de Safira seja algo assim, e digo mais, não temos informações dos sintomas a não ser essa questão das pedras aparecendo. Mas a gente não sabe se a pessoa ela enfraquece, se ela fica com tosse, sabe, se ela vomita sangue, coisas desse tipo, a gente não sabe nada. E digo mais... Eu acho que o Roger morreu dessa doença. Sinceramente, o Roger ele estava doente, ele estava tomando, eu teria que ler mais para ter certeza se tem algum indício da doença do Gold Roger, mas eu acho que como era uma doença incurável e até o presente momento a única pessoa que a gente viu curada aparentemente é a Bonnie, o Roger pode muito bem ter morrido dessa doença. Agora, como ele adquiriu essa doença que é a questão. Talvez... Pelo fato dele ter ficado muita exposição, mas aonde? É isso que eu teria que rever o flashback do Roger, provavelmente não mostrou, talvez ele tivesse contatos com algumas outras coisas. Cara, o passado do Roger tem muita coisa pra gente debater, porque assim, beleza, se eles ficarem em exposição, por que só o Roger pegou essa doença e as outras pessoas não? Então o Roger tinha alguma coisa, se caso tenha essa doença mesmo, alguma coisa que o Roger fazia que os outros não faziam, sabe? Ou talvez alguma coisa que aconteceu antes dele encontrar o Rayleigh, mas aí não faria sentido porque ele estaria doente desde sempre. A gente sabe que essa doença é uma doença que ela progride rápido e principalmente ele ficando em contato com a luz. Não sei, é uma possibilidade, mas bem capaz de ele ter morrido de outra coisa, até porque o Barba Branca também estava bem fodido, né? Então a gente vê que os dois ali talvez tenham morrido. Cara, eu não sei, qual você acha que é a doença do Gold Roger? Você acha que é essa doença aí da Pedra de Safira ou você acha que é alguma outra coisa? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E comenta também o que você achou da aparição dessa doença aqui. Se você curtiu, ela tem eu não vou lembrar o nome daquela do Lau. Era a doença das escamas brancas, né? A doença Lau branca. Era a doença... Olha lá, chumbo branco. Uma patologia não contagiosa e hereditária causada pelo chumbo branco. Mais uma coisa... Se você ficar em exposição muito tempo ao chumbo branco, você pega isso. Então é bem possível que a doença da Safira também seja algo
nessa pegada. Mas é isso, deixa embaixo aí a sua opinião. Eu vou deixar um link aqui que eu achei bem interessante, que mostra aqui, acabei de ver, não tinha visto, quais são as doenças de One Piece, né? Escorbuto, que a gente já viu, a febre Kestia, mal do mergulhador, febre das árvores, que foi a lá do Calgara, a doença do chumbo branco, uma doença desconhecida de York, manchas escuras na pele e a forma como ele contraiu em uma selva. Lembra muito a febre das árvores, no entanto tem uma ligação das duas foi confirmadas, ó. A doença do York, hein? Muito bem lembrado, manchas escuras. Então a gente já tem manchas escuras, manchas brancas e e manchas azuis, né? Que são a doença de Safira. Será que existe uma relação entre essas três doenças? Bom, vamos pensar aí, quem sabe a gente não traga mais uma teoria muito em breve. Vejo no próximo vídeo, hein?